O dia em que esse episódio está indo ao ar é dia 8 de março de 2026. E é um péssimo dia para ser mulher. Nesse ano, os casos de feminicídio dispararam. E ao que tudo indica, isso acontece porque as mulheres resolveram acordar. E isso representa um risco enorme para quem não sabe lidar com as próprias frustrações. Eu perguntaria quantas vidas de mulheres terão que ser tiradas para alguma coisa mudar. Mas o número, como sempre, não é nada modesto. Ao que tudo indica, ninguém se importa. Então, vou mudar a pergunta. Quantos homens vão se tornar criminosos esse ano? Quantos terão que ir para a cadeia para alguma coisa mudar? Você, homem que está assistindo, sentiu incômodo? Se mexeu na cadeira? De onde vem esse incômodo? Provavelmente, você acha que é uma exceção. Fica nesse vídeo, não sai ainda. Exceção. É o que eu escuto toda vez que eu falo com um homem sobre esse assunto. Mas também escuto todo homem faz isso quando comento sobre alguma atrocidade que eu observo no meu dia a dia e que fazem um homem mais homem entre eles. Isso é coisa de homem. Quase todo homem enche a boca para falar isso. É como se existisse um código que faz com que eles pertencessem a um grupo. E pertencer é muito bom, né? Então acho que dá para entender o desespero de vocês. O mundo tá todo evoluindo e vocês presos nas mesmas manias e crenças de anos e anos atrás. Mas ainda dá tempo de vocês evoluírem junto. Antes de virarem criminosos e irem pra cadeia, vou fazer uma campanha. Não seja o próximo criminoso. A irmandade de vocês, muitas vezes, se pauta na omissão. De não corrigir, de não incomodar, de ficar de boa. Mas você já parou pra pensar que quando um amigo seu não te corrige, ele não tá te ajudando a ser melhor? E que talvez essa amizade não seja tão boa assim pra você? Será que esse seu amigo vai te visitar quando você for preso? Agora parece divertido, mas será que vai ser divertido quando você se vê numa situação e não souber como agir e acabar cometendo um crime por causa disso? Não é tão difícil mudar isso. É o que nós mulheres temos feito ao longo dos anos. Mas é preciso ter coragem. Coragem para ir contra tudo o que foi dito sobre quem você é desde que você nasceu. E de descobrir sozinho quem você realmente é sem tudo aquilo. É basicamente isso que eu tenho feito nos meus últimos anos. E é sobre isso que eu tenho falado nessa série de recomeço. Episódio, eu não sei se você assistiu aquele episódio do How to with John, que ele fala dos andaimes. Eu acabei de ver esse andaime, lembrei. John Wilson. Ele literalmente faz um episódio inteiro só falando de andaimes em Nova York. Não, vou falar. Enfim. Caiu um tijolo um dia. Os prédios de Nova York são super antigos. Eles não têm reforma, né? Tipo, eles não faziam nenhuma acompanhamento, né, das reformas e tudo. E aí caiu um tijolo, matou uma pessoa. E aí eles começaram a falar que tinha que reformar os prédios. E aí foi precisando de andaime. E com os andaimes foi criando uma indústria gigantesca. E todo lugar que você vai pra Nova York agora tem andaime. Que loucura.
Nova York. Muito lindo. Ó, mais um andaime. Será que aqui também tem a indústria do andaime? Aqui tem uma diferença de Paris. Eu não tô vendo nenhum rato. Olha como que as ruas estão limpas. As mulheres antes de nós, detentoras de uma inteligência inegável, estudaram, se uniram, resistiram, lutaram, se tornaram melhores, tornaram o mundo um mundo melhor para nós. Mas a maioria de nós ainda não descobriu o seu poder. Para mim, nós estamos evoluindo e causando uma verdadeira revolução. Mas algumas armadilhas são muito ardilosas e difíceis de decifrar. Por isso são estruturais, porque são a base do que somos. Alô, Times Square. Se cuidem. Em um determinado momento da vida, me dei conta que nós nos enfraquecemos na rivalidade feminina. Nos enfraquecemos na dependência afetiva, na dependência financeira. E quando insistimos em sermos perfeitas para os outros. Sabia que a Smart Water não é uma água mineral? Eles adicionam minerais nela? Pois é. É Jennifer Aniston tá fazendo propaganda da Smart Water. Tem que aparecer agora. KFC. Disfrutar el mejor pollo del mundo. Não assisti Stranger Things até hoje. Já lançou Stranger Things? Não assisti. Nos enfraquecemos quando nos cobramos muito e nunca nos permitimos decepcionar. O que precisamos fazer é virar a chavinha e resgatar nossa força, e não torcer para ser salva e ocupar um lugar de submissão. Ao invés de ser escolhida, precisamos cultivar a ideia de escolher. Ao invés de achar que o mundo nos observa com um olhar crítico, devemos começar a observar o mundo com um olhar crítico. Ao invés de temer que duvidem de nós, deveríamos começar a duvidar do que nos é apresentado. E se ao invés de achar que serão exigentes com você, você decidisse ser exigente com eles. O amor próprio é o começo do caminho. Depois disso, vão tentar te convencer que você está errada, que a solitude não te pertence, que estar sozinha é estar triste, que você está ficando velha e por isso deveria recuar e fazer exatamente o que estão te mandando, porque as suas melhores características diminuem o seu valor. Mas a verdade é que tudo isso diminui a nossa força. Somos nós que tornamos a vida possível, e a nós é atribuído o cuidado e o amor, sem direito à reciprocidade. E ai de você se achar que merece um pouquinho e resolver reivindicar, ou pior ainda, se retirar. Eu a declaro culpada. Seu julgamento acontecerá todos os dias. E eles me criticam. Todo canto aqui é Brasil. Parece que até que eu tô no Brasil. A gente tá na avenida mais larga do mundo. Sabia? 9 de julho. Eu já citei nos episódios anteriores que o meu recomeço teve início quando eu decidi ir embora e deixei uma vida inteira para trás. Um capítulo que tinha sido escrito. É assim que acaba. Eu decidi, quando pensei na minha criança interior e da promessa que eu tinha feito para ela, de que com ela seria diferente e que se um dia eu tiver filhos, que eles não precisem passar pelo que eu passei.
Todos os dias, a partir de então, uma página em branco. E no grande livro da vida comecei a escrever um novo capítulo. Livros parecidos já tinham sido escritos pelas gerações anteriores, mas quando eu decidi ir embora, uma narrativa completamente diferente começou a se formar. As páginas começaram a ser desenhadas com outras cores, e outras palavras com outros significados começaram a aparecer. Mira que asado que me mandé, boluda. Le voy a decir a los brasileños. Tô aqui com um mate porque nós estamos em Buenos Aires. Por isso que o cenário tá diferente. Vou mostrar pra vocês. Tudo que eu aprendi ao longo da vida tinha o mesmo princípio. Você precisa ser escolhida, ou você precisa ser aceita, ou ainda você precisa ter sorte. Isso servia para tudo: amor, amizade, trabalho. Foi então que eu percebi o quanto isso me limitava e me impedia de fazer o que eu queria. Então eu pensei, e se eu decidisse escolher? E se eu entender que o outro também tem sorte? Cheguei nessas conclusões com a ajuda de muitas leituras e de muita terapia, voltando sempre para o meu próprio caminho. Estou aqui numa cafeteria, que é uma loja de roupa. É uma loja de roupa linda, que me falaram que tem umas roupas incríveis, e aí eu vim aqui dar uma olhadinha. E eu não tava botando muita fé, porque, cara, eu tô num café numa loja de roupa, então eu não tava botando muita fé de que o café ia ser bom. Mas acontece de que ele foi surpreendentemente muito bom, então resolvi gravar. Dentro de mim, eu já tinha tomado as decisões, mas foi com a terapia que eu consegui fazer as escolhas que estavam mais alinhadas com o que pedia meu coração. Depois de tomar uma decisão, pode ser muito difícil sustentar, ser o que você escolheu ser, principalmente se a sua decisão for contra o que esperam de você. E se você for mulher, todo mundo vai esperar alguma coisa de você. É preciso ter coragem para fazer o que você espera de você e ser. Eu pedi um café coado que vem no V60 e eu achei maravilhoso. Ele tá bem intenso, assim. Eu não entendi muito bem o que o cara falou. Eu acho que eles usam o mesmo grão do expresso pro coado. E ele tá com um sabor bem intenso, que tá me fazendo pensar que ele é um fermentado. Eu acho que ele é um fermentado. Essa blusa que eu tô usando é dessa loja. Peguei emprestado. E eu achei muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô comendo uma medeluna prensada com ovos e iogurte embaixo. Tá muito bom. Essa combinação perfeita. Amei. Quando você sabe quem você é, luz e sombra, fica mais fácil sustentar suas decisões. Afinal de contas, não importa o que aconteça, não importa com quantas pessoas você interaja durante o dia, não importa se você tem companhia para dormir. É a sua cabeça com a sua consciência que deita no travesseiro todas as noites. Todas as vezes que eu tenho dúvida se tomei a decisão certa, eu lembro do que eu pensava quando eu ia me deitar antes de tomar essa decisão. Qual foi o combinado que eu fiz comigo mesma? O que vai me fazer deitar com a cabeça no travesseiro e ansiar pelo amanhã, ao invés de temer o amanhã? Quem eu quero ser, apesar do medo? E do que é que eu tenho medo, afinal? A conversa interna também ajuda muito. Se você se cobra muito e acredita pouco em si mesmo, ela tende a ser muito mais dura. E isso é muito comum entre mulheres. Eu demorei a aprender que a conversa interna reforça minhas crenças, que é muito mais fácil ela ser punitiva do que inspiradora.
e que se ela for inspiradora, a minha chance de executar melhor é muito maior. Eu aprendi a praticar a minha conversa interna da seguinte forma: o suporte que eu daria para uma amiga é o suporte que eu preciso dar a mim mesma. Isso me ajuda muito. No sé, yo no sé, no opino. Eu tô com chiclete também, né? Te lo cumpla feliz. 3 deseos, make a wish. Feliz pra você. Ah, ¿es como el feliz cumpleaños pero en portugués? Que cumpla muchos más, che. Vamos a ver. No, en México estas son las mañanitas, no dicen Hija. feliz cumpleaños, güey, cabrón. No. Ah, deberían. Feliz cumpleaños, güey. Claro. Es re feo igual en México. ¿A nadie? Dale, lea. A mí no saqué quién todavía, ¿no? Es que hacemos A una solo que unas nadie. fiestas hasta que empezás a sacar de que la misma persona está diciendo cualquier boludez. No, Ahí Está cuando empezás. se van acabando las pistas ahí, la gente empieza a rebuscar. A essa altura do recomeço, eu colecionei decisões difíceis. A primeira foi começar a viajar sozinha e quebrar um ciclo de muitas gerações anteriores. A segunda foi quando eu decidi pausar a vida nômade, porque eu percebi que era isso que o meu corpo estava pedindo. A terceira foi mudar de estado, porque a vida que eu tinha em Belo Horizonte não me fazia mais feliz. Chao, señorita. Tchau. Buenas tardes. Para vos também. Te veo mañana a las 5:30. Sí, antes, a las 3. A quarta foi não me transformar em alguém que eu não queria ser, só para manter o conforto do meu emprego. A quinta foi perceber que eu já não cabia naquele mundo e que eu deveria me arriscar explorando as ideias que eu guardava nos meus 5 anos corporativos. Povo, como vocês estão? São 4 horas da manhã, tô na sala VIP, tomando vinho. Comi alfajores, medialunas, saladinhas. Cheguei aqui, era umas 10 para as 2, 15 para as 2. E o meu voo é só 5h30. Eles reagendaram o meu voo, me realocaram, cobraram uma taxa mínima, eu paguei 50 mil pesos, uma coisa assim, esqueci agora. Voltei o aeroporto tava tipo a 1 hora de... É tipo BH Confins, o aeroporto, sabe? 1 hora de distância. Aí eu voltei agora há pouco. Tá? Eu achei que eu fosse tirar um cochilo. Tirei nada. Mais ou menos aqui. Deu uma improvisada. Alguma coisa pra descansar mais. Mas dormi mesmo só no avião. Eu cheguei em casa umas 7 e pouco, 8 horas. Buscar a Lore. A sexta decisão difícil foi ter decidido viajar mesmo desempregada para realizar mais um sonho, enquanto eu me permitia viver uma paixão antiga que finalmente era possível.
recuerden que los cambios de asiento tienen A sétima foi decidir que não existe outro caminho mais alinhado com o meu propósito de vida agora do que empreender com café. A oitava foi decidir que essa nova fase da minha vida eu vou viver sozinha, mais uma vez. Em casa, posso dizer que uma das melhores sensações que eu tenho sentido ultimamente é chegar em casa. Eu cheguei já no aeroporto. Essa é uma sensação que ninguém supera. Nada supera, nada substitui. A sensação de você chegar no seu país de novo e escutar as pessoas falando a sua língua. E aí o cara falou assim: bem-vinda de volta, Larissa. E essa frase fez um carinho no meu coração, viu? Tô cansada, mas tô muito satisfeita, muito feliz de estar em casa. Minha maquininha de café tá aqui, senti falta dela. E, uau! Eu deixei um café aqui e criou-se uma colônia. Gente, a minha cara fazer isso. A minha cara fazer isso. A câmera tá aqui falando: minha filha, tem gente dentro da sua casa. Sou eu.